parceiro de vida ideal. Ela era atraente, inteligente e animada. Às vezes parecia ser perfeita demais. E no fim da visita, 18 dias depois de encontrá-la pela primeira vez, nós nos casamos. 2 casamentos que se envolveram numa teia mortal de traição e violência. Meu sangue congelou. Eu tinha entrado num mundo muito louco que acabou ficando ainda mais louco. Eu não conheço um jeito de descrever o casamento deles, a não ser como estranho. Que chegou a um final chocante. Ele disse que houve um tiroteio na casa e que alguém tentou matar a mamãe. Eu olhei para eles e perguntei, meu filho está aqui? E eles disseram sim. E eu perguntei, ele morreu? O amor pode ser cego e o casamento uma benção, mas o divórcio é a morte. Casado com o inimigo. Em 1987, John Pittman era um ambicioso estudante de medicina em Chicago quando conheceu Tracy Ritter, uma linda e brilhante radiologista. Ela era atraente, inteligente e animada e tinha uma habilidade de compreender as pessoas que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha esse talento de saber quem você era. Gostava de te ouvir e tinha interesse por você, entende? Às vezes parecia perfeita demais. E ela sempre teve boas notas na escola. E na época que ela fez o SISU, conseguiu as notas mais altas em todos os Estados Unidos. Ela tinha um QI de 145, 150, o que é muito alto, muito inteligente, muito sensível. Em 1989, os felizes recém-casados se mudaram para a cidade de Denver, Colorado, onde John se dedicou a uma exigente carreira médica. Era uma residência muito importante e exaustiva, que exigiu muito de mim, 120 horas de trabalho por semana. A residência ia muito bem, as coisas eram muito promissoras. Quando ele conheceu a família de Tracy, os Ritter deram a John boas-vindas bem calorosas. Eles eram pessoas muito simples e nós nos demos muito bem de cara. Nós o tratamos como a um filho, sem fazer distinções em relação ao nosso próprio filho. E chegou a um ponto que pensei, ele é legal, mas a questão é que não sou eu que vou casar. Nem todos gostam de uma pessoa da mesma forma. Mas depois de 2 anos, a lua de mel acabou. A carreira de Tracy não estava bem e ela ficou instável e irritadiça. Ela conseguiu um emprego e de repente acontecia alguma coisa e ela trocava de emprego. Sempre trocava. Ela se sentia infeliz ficando em casa. Ela não tinha um emprego de verdade, ela ficava à toa em casa sem muita coisa para fazer. Também dizia que nós dois adorávamos animais, ou pelo menos ela dizia que adorava. Então começamos a adotar bichinhos, o que é ótimo, mas acabou que era eu que tomava conta de todos. Os pais de John nunca apreciaram muito sua jovem esposa e a opinião dele sobre ela iria piorar. Teve um problema envolvendo uma grande fraude com um cartão de crédito que foi o primeiro sinal do que viria a acontecer. Meus pais tinham 2 cartões de crédito com limite alto e que foram parar nas mãos de alguém. Depois que milhares de dólares foram gastos em objetos para casa, os pais de John rastrearam o comprador. Suas investigações levaram a uma fonte inesperada: Tracy. Quando se pesquisa como os cartões foram usados, faz uma lista dos suspeitos, uma lista que é pequena, e começou a parecer que tinha sido ela. Mas ela negou categoricamente, disse que não tinha como estar envolvida de maneira alguma. E que se alguém a estava acusando disso, era para prejudicá-la. Os pais de John não apresentaram queixa e tentaram esquecer o ocorrido. Mas a atmosfera dentro da família continuou ruim. E piorou, segundo Anna Ritter, com o nascimento de um filho. Eu estava lá quando o Bert nasceu e acho que durante as 6 semanas em que fiquei lá, se você somar todos os dias que o John ficou em casa, acho que não totalizou 1 semana.
Mas mesmo quando ele estava em casa, ele ficava muito distante, muito na dele. Era difícil para o John demonstrar afeição e ele não parecia ter uma ligação. Independente de quem fosse a culpa, as discussões do casal tornaram-se mais longas, violentas e frequentes. Ela ficou uma pessoa muito difícil, tinha um temperamento explosivo que eu nunca tinha visto antes. À medida que a tensão aumentava, o temperamento de Tracy sofria uma dramática e violenta mudança. E sempre eram coisas pequenas. Às vezes meus sapatos estavam fora do lugar e ela simplesmente explodia. Não era nada que eu já tivesse visto, era quase como um animal. Ela se virou para mim e disse, jamais vai deixar esta casa vivo. E ela veio do quarto segurando uma arma. Eu sabia que tínhamos uma arma, mas não imaginava que ela ia pegar. Mas quando a vi com a arma, simplesmente voei pela porta. Eu ouvi o disparo e ela apareceu na porta da frente super abalada. Me desculpe, entende? E de repente ela mudou de humor e a raiva dela sumiu. Sumiu. John chama a polícia, mas Tracy insiste que não tinha intenção de atirar nele. Tracy estava encantadora, calma e pedia desculpas. Então, explicou que foi uma tentativa de suicídio, que queria se matar. Ela estava em choque quando abaixou a arma. Ela não sabia que ela estava carregada. Eu achei as alegações de John de que ela tentou feri-lo engraçadas, porque naquela época ele nunca havia acusado de tentar feri-lo antes. Nem uma vez. A psicoterapeuta Stacey Kaiser e o psicólogo forense Brian Russell viram um casamento com sérios problemas. O disparo da arma pode ter sido acidental, mas a propensão dela criar um risco de violência era como um grande sinal de alerta piscando por todo lugar, bem diante dele. Eles não estavam conversando sobre seus problemas, estavam ocupados vivendo suas vidas. E acho que foi isso que fez a situação chegar a um ponto de enlouquecê-la. Depois do incidente com a arma, Tracy é indiciada por disparar uma arma de fogo. Ela é forçada a fazer 6 meses de tratamento psicológico. Mas o casal está determinado a reparar os danos. John consegue outro emprego em Chicago e eles começam os preparativos para a mudança. Nós vendemos nossa casa e nossos bichinhos deviam ser enviados para Chicago. Mas um dia ela me ligou em pânico e disse, meu Deus, uma coisa horrível aconteceu, eles se foram. Ela contou uma história muito emotiva e muito convincente de que tinha entregue a uma companhia que disse que ia despachar os animais, que era um laboratório que sumiu com eles, o que eu achei bizarro. E naquele momento eu percebi que havia alguma coisa errada. Convicto de que Tracy está mentindo, John procura o conselho de um investigador particular. Comecei contando sobre os bichos e ele percebeu tudo imediatamente e disse, você tem um problema. Começou a me fazer perguntas e perguntava, isso é verdade? Isso está acontecendo? Ele seguiu como uma lista de verificação. Ele falou que uma pessoa que pode fazer o que fez, com tantos animais de que gostava, dizia alguma coisa. À medida que a entrevista continua, John lembra de outro incidente suspeito. Ela me pediu muitas vezes para aumentar meu seguro de vida. E eu perguntava, por quê? Eu sou só um residente, eu não tenho muitos bens para proteger. Mas ela foi muito insistente, muito mesmo, e constantemente me atormentava por não fazer. Os receios de John parecem ser justificados. Ele concluiu a entrevista e disse, você precisa mesmo contratar alguém, porque sua vida está em perigo. John e Tracy tinham tanto potencial. Mas o mar de rosas da lua de mel evaporou, deixando violência, medo e paranoia. Em 1992, John contratou um investigador para revelar o que ele acreditava ser um plano contra sua vida. O que o investigador me explicou foi que, primeiro, ela vai tentar fazer você ficar sozinho. Quando ela souber que você está sozinho, então é aí que vai acontecer. Ela não vai matar você, vai contratar alguém. Acho que John fez a coisa certa ao contratar um investigador particular. Dito isto,
Se você chegou a um ponto na relação em que acha que é preciso contratar um investigador, então acho que você precisa pensar se deveria ou não estar nessa relação. Enquanto John e Tracy se preparam para mudar para Chicago, o investigador continua observando. Ela me ligou, vamos nos encontrar no nosso apartamento. E depois vamos jantar. Eu disse, tudo bem, é assim que eu desliguei. Glenn, o investigador, ligou e disse, tem alguma coisa acontecendo. Eu perguntei, por que diz isso? E ele disse, ela te ligou porque eu estou vendo ela com o celular. E ele perguntou o que ela disse. E eu expliquei. E ele disse, bom, você está com um problema. E perguntei por quê. Ele disse, seu apartamento fica na zona leste e ela está indo para o oeste o mais rápido que pode. E ele disse, faça o que fizer, não vá para o seu apartamento, vá para um lugar público, agora mesmo. Logo depois ela ligou e disse, eu estou no apartamento, cadê você? Ela não estava no apartamento, ela estava nas montanhas. John nunca descobriu se havia realmente um pistoleiro à sua espera. Mas seus receios aumentaram quando o investigador informa que Tracy está associada a pessoas de caráter muito duvidoso. Ele disse que eles viviam com nomes falsos. Disse que os veículos que dirigiam estavam registrados por outras pessoas. Ela passou 7 noites diferentes com 4 homens diferentes. Então era óbvio que não era um caso, era coisa completamente diferente. Eram pessoas com quem você não deveria se envolver. E assim eu estava muito grato por sair dali com vida. Eu já não precisava mais ser convencido, era óbvio que ela tinha um problema, não é? Depois de 4 anos casados, temendo por sua vida, John resolve sair de casa, deixando a esposa e o filho de 2 anos. Inicialmente, Tracy se nega a aceitar que o casamento acabou. Ela ficava me ligando, tentando se reconciliar e essas coisas. Eu não queria nada disso, eu não queria sequer pensar nisso naquele ponto. Mas 4 anos depois, com o divórcio concluído, Tracy faz mudança de vida de uma forma dramática. Em 1996, ela se envolve num romance via internet com o empresário australiano Michael Roberts. Eu não estava interessado nela no começo, mas as coisas foram avançando aos poucos através dos e-mails. E ela era bonita, era articulada, ela sabia como ninguém se sociabilizar e todo mundo adorava ela. Daí, sem perceber, eu fui fisgado. Tracy concorda em ir para a Austrália conhecer Michael pessoalmente. A mãe de Tracy, Anna Ritter, fica alarmada com a perspectiva. Você vai para um país diferente, você não conhece a pessoa. Tem certeza que é isso que quer fazer? Mas ela queria ir para lá. Ele disse para ela ir e o Michael sabia ser bem persuasivo. Tracy veio para a Austrália e eu a pedi em casamento no fim da visita. E 18 dias depois de encontrá-la pela primeira vez, nós nos casamos. Alguns meses depois, Michael se mudou para Chicago. Ele logo descobriu que sua nova esposa trazia uma enorme bagagem do casamento anterior. Tracy está furiosa com seu ex John Pittman, que está lutando para obter a custódia de seu filho. Tracy diz que ele era narcisista, que ele só se preocupava com dinheiro, com ele mesmo, com poder e prestígio. Nos anos que se seguiram à separação, a briga de John e Tracy pela custódia ficou cada vez mais hostil. E de repente eu fiquei sabendo que estava sendo acusado de tudo de errado, de ser um marido terrível, com vários casos amorosos e um monte de coisas que eu sabia que era ela quem tinha feito. Eu te odeio. Ela estava tendo muitos problemas nas visitas dele ao filho. Ele levava o filho e não queria trazer de volta como devia fazer. E teve uma vez que ele o sequestrou. E havia muitos ressentimentos. E eu acho que isso criou um abismo entre eles. Tracy faz uma acusação chocante que criou o maior caos no processo de custódia. Fomos ao tribunal depois que ela apresentou uma queixa ao juiz. O advogado dela disse:
Temos provas de que foi sexualmente agredido e que o pai dele é o responsável por isso. E eu fiquei em choque, atordoado. De repente, folhetos apareceram em todos os carros ao redor do hospital, me chamando de pedófilo. Eles foram colocados nos vidros dos carros no estacionamento diante do meu apartamento. John nega tudo e contra-ataca as acusações de Tracy com unhas e dentes. Mas Michael acredita nela e se coloca lealmente ao lado dela. Eu assumi a batalha como se fosse minha. Meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, minhas emoções. Eu ergui um enorme muro em torno da família para protegê-los desse monstro, Dr. Pittman. A batalha pela custódia não é a única disputa legal em que Tracy está interessada. Ela conta a Michael que quer processar o dentista dela, Dr. Laspisa, por um incidente durante o qual ela diz que foi drogada e agredida sexualmente. Ela disse que acordou com o vestido abaixado até os quadris e que ele estava acariciando os seios dela e se masturbando. E que ela calçava um sapato vermelho de salto que era pequeno demais para ela. Foi o que ela contou. E eu, tipo assim, cara, o que eu faço agora? Quero uma vida normal de volta, mas claro, ela é minha esposa e é quem a estuprou. Então, eu arreganhei os dentes de novo, pois tinha uma nova batalha para travar. Embora quisesse processar por danos, Tracy não procurou a polícia. E, curiosamente, ela esperou vários meses para contar a Michael sobre o incidente. Fiquei muito aborrecido por ter sido deixado no escuro assim. Você foi agredida sexualmente e não teve culpa disso. Por que não contou para mim? Tracy sempre era vítima, sempre. Parecia que cada homem que entrava na vida de Tracy abusava dela ou abusava de seus filhos. Abusava dos dois ou a maltratava de alguma forma, certo? Ou eu estava diante de um ser humano mais sem sorte na história do mundo, ou de uma tremenda mentirosa. E Michael não é exceção na percepção distorcida de realidade de Tracy. Ela reclama que ele é negligente e abertamente controlador. Ele era muito possessivo. Quando ela vinha para minha casa, dizia: ele está jogando videogame, vai demorar umas 3 horas. E ela se sentia sozinha e me procurava. Ela não podia ficar aqui 5 minutos sem que ele ligasse. Quando vai voltar para casa? Ela não podia ir a lugar nenhum. Tracy tinha pessoas que a defendiam com tanto empenho que ela não apenas bancava a vítima, mas criava histórias elaboradas sobre como outras pessoas a haviam magoado. E ela era apenas uma pessoa doce e inocente nisso tudo. A confiança na relação rapidamente desaparece, especialmente quando Michael suspeita de infidelidade. Uma coisa que ela contou antes de nos conhecermos é que ela era modelo de uma marca de uísque e que ela fazia uns bicos como modelo, usando um vestido de veludo preto e curto, mas ela nunca recebia nenhum pagamento. Para que este casamento tivesse salvação, Michael e Tracy precisavam de um novo começo. Em 1998, o casal decide deixar Chicago e começar vida nova numa pequena cidade do Iowa chamada Early. Foi mais ou menos assim. Eu joguei um dardo no mapa e calhou de cair em Early, Iowa. Infelizmente, para o povo de Early, Iowa. Que beleza de lugar. Demais. No ano de 2000, eles já tinham 2 filhos juntos, dando para o filho de Tracy um novo irmão e irmã. Os negócios de Michael prosperavam e a família parecia contente. A mudança de Chicago para Early foi um golpe de ar fresco para mim. Tive tantos problemas e estresse na minha vida e estava longe do que eu achava ser influências negativas. Mas seu otimismo dura pouco. Sua família está prestes a viver uma tragédia inexplicável. Ele disse que houve um tiroteio na casa. Alguém tentou matar a mamãe. Tracy e Michael são populares numa pequena cidade do Iowa. Os vizinhos desconhecem sua vida pregressa.
A batalha judicial de Tracy contra seu primeiro marido John, a suposta agressão sexual de seu dentista e suas possíveis traições em Chicago. Mona Weed, uma corretora imobiliária local, não fazia ideia de como sua vida seria tragicamente transformada por seus novos vizinhos. Eles pareciam ser muito amistosos. Eles eram, entende, pessoas agradáveis, expansivas, gentis e educadas. Mona começa a trabalhar no negócio de Michael na internet. É impossível ignorar a atenção do casal. Eles sempre estavam falando um do outro. O Michael dizia, eu amo a Tracy, mas... Depois a Tracy vinha conversar comigo e dizia, eu amo muito o Michael, mas eu ficava na minha. Como bom samaritano, Michael oferece ajuda ao filho adolescente problemático e desempregado de Mona, Dustin. E aí, rapaz, como é que vai? O Michael me perguntou, que tal se eu desse uma ajuda pro Dustin e o convidasse para fazer alguma coisa com a gente? Eu fiquei maravilhada e disse que seria muito legal. Os dois saíram, deram uma volta e conversaram um pouco. Não demora muito para Mona perceber a dimensão daquele relacionamento cada vez mais problemático. Um dia, Tracy descobre que um mau negócio custou a eles milhares de dólares. E Tracy entrou furiosa pela porta dos fundos. Ela estava pisando forte, irritada, xingando e gritando com o Michael. E o Michael olhou para mim e disse, você me desculpa, vou pedir para você ir embora. E eu disse, tudo bem, não é da minha conta. Peguei minhas coisas e saí. No dia seguinte, Michael me ligou e disse que tinha passado a noite na cadeia. E eu disse, o quê? Sai daqui, seu nojento, eu te odeio. Ela começou a chutar forte a parede de gesso cartonado e atingir o aquecedor de 220 volts. Eu botei meus braços em torno dela para puxá-la, porque ela ia acabar sendo eletrocutada. Para com isso, Tracy! E a joguei no chão. Não a empurrei no chão. Eu a fiz se deitar e depois a segurei porque ela estava me machucando. E uma hora depois, a polícia recebeu uma ligação da casa de Tracy e Michael. Eu vi luzes vermelhas e azuis do lado de fora e os policiais apontando armas. Eu saí pela porta da frente e disse, o que foi, pessoal? E eles disseram, põe a criança no chão. E me levaram. Muito parecido com o que aconteceu com John. Com toda essa explosão de raiva, ela fica furiosa, chuta a parede, vê tudo distorcido. Ele tem dificuldade em mantê-la focada. Isso com certeza é um padrão. Enquanto isso, John, o ex-marido de Tracy, está pressionando pela custódia de seu filho. Ela não estava se comportando bem como mãe. Ela ia ter problemas no tribunal de Illinois só para começar. Ela fez uma segunda queixa de agressão que não foi aceita. E, obviamente, as coisas estavam indo muito mal em casa e com o Michael, porque eles brigaram e ele acabou na cadeia. Disputa de custódia e alegações de agressão física e sexual já são drama suficiente para qualquer casal. Mas o que acontece em seguida transforma este drama numa tragédia. Eu fui falar com a Tracy sobre um trabalho que ela tinha para o Dustin. Ela falou de um bolo de cópias que era para ele fazer. E disse que era para ele aparecer em um dia ou dois. E eu disse, tudo bem. Mais tarde, naquele dia, Mona recebe uma ligação apavorante. Meu sobrinho ligou para o meu celular e contou que algo muito, muito ruim tinha acontecido na casa do meu amigo no fim da rua. E a casa estava isolada, pois havia um morto, mas ele não sabia quem era. E eu logo pensei que Michael tinha atirado na Tracy ou a Tracy tinha atirado no Michael. E meu marido disse, acho que o carro do Dustin está na casa dos Robert. Eu dizia, quero ver o meu filho, quero ver o meu filho. E diziam, não pode, você precisa ir para sua casa. A mãe de Tracy, Anna Ritter, recebe a notícia de seu neto de 11 anos. A princípio ele estava calmo e disse, vovó. E eu disse sim.
Ele disse que teve um tiroteio na casa e alguém tentou matar a mamãe. 2 homens tinham invadido a casa e tentado estrangular Tracy. Ela conseguiu pegar uma arma, matou um deles e o outro fugiu. Dezembro de 2001. A casa da família Robert em Early, Iowa, é cenário de um tumulto e uma tragédia. De acordo com Tracy, que estava em casa com os filhos, 2 homens entraram na casa e a atacaram violentamente. Tracy atira e mata um deles e o outro escapa. Só que o homem morto é uma pessoa conhecida da família. Dustin Witt. Eu olhei para eles e perguntei, é o meu filho que está ali? E eles disseram sim. E eu perguntei, ele está morto? E eles disseram sim. Eu disse, isso só pode ser uma piada. Meu sangue congelou. Eu tinha entrado num mundo muito louco que acabou ficando ainda mais louco. A família e os investigadores tentaram juntar as peças nessa horrível cadeia de eventos. Ela ouviu alguém descendo a escada e achou que fosse o Michael chegando cedo. Viu 2 homens na escada e não os reconheceu. Ela disse, eu peguei o bebê e comecei a correr na direção do quarto. Viu 2 homens na escada e não os reconheceu. Correu para o quarto para deixar o menino e um dos caras chegou e a puxou pelo rabo de cavalo. Ela fechou a porta, mas foi puxada, estrangulada e caiu inconsciente. Tracy diz que os atacantes tentaram estrangulá-la com uma meia calça. Pelo que eu entendi, quando a Tracy voltou a si, ela reagiu. Os empurrou contra a parede e fugiu. Ela levantou, correu para o quarto e, debaixo da cama, conseguiu pegar uma arma. E aí, ela ficou entre a cama e a parede e começou a disparar na direção deles. E então ela ouviu eles descendo as escadas. Quando a polícia chegou, acharam o filho de Mona, Dustin, morto numa poça de sangue. O segundo invasor, cuja identidade é desconhecida, aparentemente escapou. Nos dias que se seguiram, Mona Witt tenta entender essa tragédia devastadora. Nada disso fazia sentido. E enquanto a polícia nos fazia perguntas, eu fazia minhas próprias perguntas. A casa tinha sido invadida? Não. Meu filho estacionou bem na frente da casa deles, debaixo da luz de segurança. Ele tinha alguma arma? Não. Ele usava uma máscara? Não. Ele usava luvas? Não. E a entrada não foi forçada. Ele não foi lá para roubá-los. Eu disse, isso não faz sentido. Também não fazia sentido para a polícia. A história parecia bizarra. Não parecia haver um motivo para os 2 homens estarem naquela casa. Eles decidiram entrar na casa e roubar algumas armas, roubar umas joias ou talvez atacar Tracy sexualmente. Mas o problema é que cada pista seguida acabava num beco sem saída. Dustin não tinha amigos. Dustin não queria outra coisa dos Roberts, a não ser amizade. O que não falta para Tracy são inimigos. Poderia um deles ter contratado ou persuadido Dustin a invadir a casa da família Robert? Todos tinham uma teoria. O primeiro pensamento de Michael é que o dentista Dr. Laspisa, que supostamente drogou e atacou Tracy sexualmente, estava envolvido. 3 dias antes, estivemos em Chicago para ir a julgamento com esse cara acusado de estupro. Eu disse, vocês precisam procurar por uma placa de Chicago ou Illinois. Eu tinha certeza de que era o Laspisa. Ana suspeita de Michael. Ela acha que ele reagiu estranhamente no dia do tiroteio. Ele foi tão frio. O olhar no rosto dele, nos olhos, me assustou além da conta. E ele não fez nenhuma pergunta. Tracy atribui tudo à hostil disputa de custódia com seu ex-marido, John. Toda vez que eu demonstrava como o Dr. Laspisa, obviamente, era o suspeito,
ela descartava e voltava a acusar o Dr. Pittman. De acordo com Anna, Tracy estava desesperada por descobrir os motivos por trás do ataque. Ela não entendia o motivo e ficava se perguntando por quê. Ela dizia, quero descobrir o porquê. Mona não acredita nem um minuto que seu filho Dustin tenha sido morto por legítima defesa. Nós não sabíamos o que tinha acontecido. Nem como, nem porquê. A gente achou que o Dustin simplesmente entrou, viu ou ouviu algo que não devia e por isso eles o mataram. E quando digo eles, quero dizer Michael e Tracy. Um pensamento que me veio é que a Tracy tentou seduzir meu filho e o Michael chegou em casa, os pegou e o matou. No início achei seriamente que Michael estava usando Tracy e obrigando a esposa a vender essa história de uma mãe heróica salvando seus filhos. Mas em meio ao medo e à suspeita, os moradores de Early não sabiam que a polícia estava às voltas com uma pista crucial. Um caderno. O caderno era a peça principal porque foi achado no carro de Dustin Weed. Cheio de anotações rabiscadas por Dustin, esse caderno apoiava a teoria de que o ex-marido de Tracy estava envolvido e a polícia acredita que o caderno é algo genuíno. Dustin escreve que ele foi contratado como pistoleiro de um homem misterioso chamado JP, Dr. John Pittman. Escreve que o tal JP queria que ele forçasse sua ex-TR a matar seu filho Burt e depois cometer suicídio. E se o plano falhasse, o plano B era fazer parecer que TR matou o filho e depois se suicidou. É uma pista importante. O primeiro marido de Tracy se torna o principal suspeito. Mas enquanto um plano mortal toma forma, é seu segundo marido que está em grave perigo. Eu a aceitei de volta 3 vezes. E aí, em março, ela tentou me matar. Dustin Weed foi morto por Tracy Ritter, aparentemente em legítima defesa. O caderno de anotações de Dustin sugere que o primeiro marido de Tracy, Dr. John Pittman, está envolvido. Mas o investigador-chefe Trent Villeda tem algumas dúvidas. Eu ainda tenho que achar alguém que acredite que um cirurgião plástico nacionalmente conhecido tenha decidido contratar Dustin Weed para assassinar Tracy. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para quem conhece o Dustin. Não faz o menor sentido alguém querer Tracy morta e pedir a Dustin para fazer isso. Eu lembro de ouvir alguém dizer que eu estava envolvido, aí eu pensei, que ridículo, sabe como é que são esses negócios, não é? A mãe de Dustin, Moni Weed, se recusa a acreditar que ele tenha escrito no caderno por vontade própria. Me perguntaram se Dustin tinha um diário e eu disse... Não, o Dustin odeia escrever, ele mal fazia o dever de casa, muito menos ia manter um diário. Os investigadores começam a questionar se Tracy forçou Dustin a escrever no caderno numa tentativa de armar para o ex-marido. Ela estava passando por uma disputa de custódia com John Pittman, e John Pittman era o cara que ela mais odiava no mundo. E não há tribunal no mundo que dê custódia para um cara acusado de contratar um assassino. O caderno é mantido em segredo do público, da imprensa e de todos os potenciais suspeitos. A polícia acredita que alguém que tenha conhecimento do diário pode ser cúmplice na morte de Dustin Weed. Os investigadores estão esperando para ver quem vai se apresentar na frente e falar sobre o caderno. Enquanto isso, o casamento de Tracy e Michael, que não andava bem, é temporariamente salvo pela situação envolvendo o ataque de Dustin. Isso me deu energias, me deu algo em que focar e permitiu que eu desculpasse o comportamento de Tracy. Eu achava que podiam acontecer novos ataques, porque eu ainda desconfiava de Pittman ou Las Pisa ou alguém envolvido com eles. Eu estava hipervigilante, estava vivendo numa zona de guerra. A obsessão de Tracy com John Pittman e a disputa pela custódia prosseguia. E Michael, ele estava prestes a cair na real. Peguei a Tracy tendo outro caso no fim de 2003, início de 2004, e eu a aceitei de volta 3 vezes. E aí, em março, ela tentou me matar.
Ele descobre que Tracy estava tentando drogá-lo com sedativos a fim de matá-lo. É preciso que entendam que eu estava sendo drogado sistematicamente. O máximo que posso calcular é 2, talvez 3 semanas. Quer dizer, eu estava numa espécie de psicose narcótica e fui dormir no carro, mas não sabia que ela havia acionado o motor e estava tentando me matar com monóxido de carbono. Eu não conheço o melhor modo de descrever o casamento deles ou o que acontecia naquela casa, senão como estranho. Eu estava preso e não achava que tinha uma chance. Eu não percebi que era como botar um sapo na água fria e começar a fervê-lo sem que ele tentasse pular fora. Esse era eu. Ele viu que as coisas estavam esquentando e ficando mais quentes. E foi se aclimatando, e aclimatando, justificando, explicando. E de repente ele ouviu um boom. Houve uma explosão. O que pode acontecer às vezes é que uma pessoa que está inclinada a dar a outra pessoa uma segunda, terceira, quarta ou quinta chance pode ajudar essa pessoa a representar perigo para as outras mais tempo do que deveria. Quando Michael finalmente procura a polícia, não consegue convencê-los de que sua vida está em perigo. Eu sou o homem, entende? No geral, são os homens que cometem agressões. Temendo por sua vida, o segundo marido de Tracy finalmente pula da água fervente. Ele troca as fechaduras e pede divórcio. Com o fim do segundo casamento, Tracy tenta desviar a suspeita sobre John Pittman para Michael. Michael Roberts nunca foi um suspeito aos olhos de Tracy até o dia em que se divorciaram. A pessoa que ela mais odiava era responsável pelo ataque. Nos anos que se seguiram, o caso Dustin Weed fica parado. Fundo de doações para o caso Weed. Mona Weed tenta processar Tracy pela morte do filho, mas não tem como bancar as custas legais. O agente especial Trent Villeda jamais acreditou nas alegações de Tracy de legítima defesa. Em 2010, 9 anos depois da morte de Dustin Weed, ele convence o novo promotor Ben Smith a reabrir a investigação. Havia um monte de coisas que chamaram a minha atenção na mesma hora. Dediquei muito tempo a isso e as coisas não batiam. Minha primeira inclinação foi: como assim? O que não está me contando a respeito? Qual o lance desse caso? Tem que haver algo. Isso é impossível. É um obstáculo impossível. Eram tantas questões que eu ia dormir pensando nisso e acordava pensando nisso. Eles reduzem a lista de potenciais suspeitos. A polícia não encontra evidências de que o dentista Dr. Laspisa esteja envolvido. O primeiro marido, John Pittman, tem um álibi. Restam o segundo marido, Michael, e o principal suspeito de Trent, a própria Tracy. Com o apoio de Ben, Trent decide arriscar e inicia uma conversa com Tracy por e-mail. Tracy só ia se comunicar comigo se achasse que eu estava do lado dela. Eu disse a ela que eu estava no comando de uma força-tarefa envolvendo muitas agências e que íamos descobrir a identidade do segundo agressor. Eu não disse que acreditava que havia um segundo agressor. E eu sabia que na cabeça dela, ela também sabia que não havia. Mas como qualquer suspeito que quer que a polícia acredite nele, eu sabia que ela ia tentar cooperar. À medida que trocam e-mails, Tracy começa a ficar mais aberta e se torna descuidada. Tracy fala do caderno de anotações, o mesmo caderno achado no carro de Dustin e que foi mantido em segredo pela polícia por 10 anos. Eles sabem que quem mencionasse isso devia estar envolvido na morte de Dustin. Ela disse Michael Roberts teve uma premonição de Deus de que Mona acharia um caderno que permitiria a eles processar John Pittman. Então, Tracy Ritter comete um deslize colossal. Eu basicamente disse a ela que ia falar com Michael Roberts e John Pittman e perguntei se ela podia descrevê-los para mim. Uma coisa incrível aconteceu. O parágrafo que ela escreveu para descrever John Pittman era basicamente o parágrafo 5 da anotação no diário de Justin, quase a citação exata. Para mim, isso mudou tudo. Isso era ela dizendo:
Em suas próprias palavras, o que estava escrito no caderno. Acho que Tracy sabia que quanto mais ela falasse comigo, pior iria começar a aparecer para ela. Por isso, acho que ela precisou terminar de alguma maneira. Mas Vírida precisa de algo mais. Ele precisa de uma prova que Tracy sabia do caderno na época da morte de Dustin. Havia uma suspeita que talvez pudesse ajudar. Uma amiga íntima de Tracy, Mary Riggins. Se ela soubesse do caderno, ela teria ouvido diretamente de Tracy. Trent sempre me disse que Mary Higgins, ela sabe de alguma coisa. Ela sabe de algo. Eu a conheci durante os encontros. Te garanto, Trent, que ela não sabe nada. Eu vou lá e ela não fala nada. Ela não quer falar a respeito. Era como se dissesse, vocês não vão pegá-la. E então eu disse, acredito que achamos algo que possa ligá-lo ao crime. Então ela me disse, você tá falando daquele caderno idiota. Eu literalmente quase pirei quando ela disse isso. Daí que Mary Higgins foi ótima. E eu tinha que arrancar isso dela. Se Mary Higgins realmente fosse testemunhar, o caso estaria encerrado. Finalmente, 9 anos e meio depois da morte de Dustin Weed, Tracy Ritter é indiciada por homicídio qualificado. No julgamento, Mary testemunha que Tracy contou a ela sobre o caderno logo depois do assassinato. Os promotores argumentam que Tracy convenceu Dustin a escrever o diário e depois o matou, numa tentativa de armar para o ex-marido. Houve especulação de que talvez ela o tenha seduzido prometendo sexo se ele escrevesse o diário. Ou Justin podia gostar de computadores e ela prometeu a ele um emprego na companhia. Ou simplesmente ela descreveu John Pittman como um pedófilo e Justin resolveu ajudar a família, mantendo Beth longe do Dr. Pittman. As pessoas diziam que ela ia perder a pensão do filho. Ela não ligava para a pensão do filho, ela só queria vencer, ela queria acabar com o Dr. Pittman. Tá entendendo? Isso era o que importava. Em 7 de novembro de 2011, o júri considera Tracy Ritter culpada por homicídio qualificado. Ela pega prisão perpétua. Tracy ainda alega inocência, assim como sua família. Dizem que não consigo aceitar. E eu digo que aceitaria se fosse verdade. Mas eu sei que não é verdade. Eu vou lutar e não vou desistir até provar que ela é inocente. É só olhar as vidas que foram afetadas por ela e as pessoas que foram íntimas dela e o que aconteceu. Seja eu, o Michael e o dentista e as pessoas cujas vidas quase foram destruídas por ela. É uma coincidência? Vou te dizer, uma tremenda de uma coincidência. No fim, ela pegou homicídio qualificado, prisão perpétua. Sem apelação. É verdade, aconteceu. Essa parte acaba e encerra tudo. Espero que Mona saiba o quanto eu sinto, não apenas por levar o filho dela para junto de um monstro, como por defender esse monstro e insultar o filho dela depois que ele morreu. E por isso eu sinto muito mesmo.